Oi, pessoal, tudo certo? A última parte do módulo de intermação é sobre a prevenção após casos de intermação no exercício, ou seja, prevenção de novos casos. Para prevenir essas recorrências, o principal é fazer um retorno gradual às atividades, sempre aclimatando progressivamente, ou seja, cada vez expondo aos poucos a climas mais quentes, mais úmidos. Isso, via de regra, é feito com o julgamento clínico, né? Existem alguns exames laboratoriais que podem ajudar, né? Como, por exemplo, exames que mostram lesão hepática, lesão renal, lesão muscular. E também pode ser feito um teste de tolerância ao calor, para ajudar a definir se o atleta está apto a retornar aos treinos ou não. Esse teste de tolerância ele é feito dessa forma, tá? É um teste de caminhada de 5 km por hora durante 120 minutos, ou seja, 2 horas de caminhada, no ambiente a 40 graus e 40% de umidade relativa do ar. E de acordo com as respostas fisiológicas de temperatura retal, frequência cardíaca e variação da temperatura retal no final da primeira hora para o final da segunda hora, que a gente define se esse atleta está tolerante ao calor, está parcialmente intolerante ou intolerante. Então, a temperatura retal, se ficou abaixo de 38,2, você considera o atleta como tolerante. Já se ficou acima de 38,5, é um atleta intolerante, não está apto ao retorno. E no meio desses dois pontos é o parcialmente intolerante. A frequência cardíaca, se manteve até 120 batimentos por minuto, você considera o atleta como tolerante. Se ficou acima de 150, chegou a mais de 150, é um atleta intolerante. E esse intervalo entre esses dois pontos, parcialmente intolerante. E a variação de temperatura, né, entre o final dos 60 minutos e o final dos 120 minutos, se ela ficou até 0,25, atleta tolerante, e acima de 0,45, atleta intolerante. Qual que é o problema dessa avaliação, além da dificuldade de fazer esse teste padronizado, que a maioria das pessoas não vai ter acesso a um local com esses parâmetros de temperatura e umidade? O problema é que isso daqui é mais específico para a área militar, né, para soldados, não é específico para o esporte. É uma atividade de menor intensidade e maior duração. Então isso foi validado pensando-se principalmente em soldados, né, no pessoal da área militar. Uma outra forma que a gente tem de avaliar, que também vem do meio militar, mas pode ser um pouco mais útil para avaliar num atleta, seria classificar esse atleta como uma intermação sem sequelas, uma intermação com sequelas ou um caso complexo. Tá? O que é uma intermação sem sequelas? Que após 2 semanas o atleta está totalmente recuperado. O que é uma intermação com sequelas? Após 2 semanas do evento, da doença, o atleta ainda tem algum sinal de disfunção. Principalmente o que a gente tem que focar é sistema nervoso central, então o atleta ainda está confuso, ou ele ainda tem dor de cabeça, né? Qualquer sinal ou sintoma de sistema nervoso central. Mas não só isso, também muscular, então é interessante fazer uma medida de CPK da enzima, que é um marcador mais fácil da gente ter acesso para lesão muscular. Se não normalizou após 2 semanas, você também considera como uma intermação no esporte com sequela. Função renal, né? Então pode usar ureia e creatinina como marcador. E lesões e função hepática. Então você pode usar as enzimas hepáticas, a albumina e o TAP para avaliar se tem alguma disfunção hepática também. Caso esteja alguma dessas alterações ou qualquer outra alteração no final da segunda semana, é considerado um caso com sequela em que o retorno aos treinamentos tem que ser um pouquinho mais lento. E o caso complexo é o caso que tem algum fator aí não modificável que pode estar influenciando na doença e pode influenciar futuramente até uma nova doença.
que a gente já falou um pouquinho em aulas anteriores sobre a hipertermia maligna, mas também pode ser uma doença falciforme, doenças de pele, às vezes que dificultam a perda de suor, um eczema importante. Então, nesses casos, tem que ser avaliado individualmente como vai ser feito o retorno e se pode ser feito o retorno ao esporte. Então, aqui no meio militar, o que eles fazem? Na internação sem sequela, eles fazem uma progressão mensal de intensidade e exposição a climas mais desfavoráveis, ambientes mais quentes e mais úmidos. Nos casos com sequela, eles fazem essa progressão de forma mais lenta, né? Aqui, por exemplo, mostra como exemplo de começo dos treinamentos e manter-se num treinamento menos intenso, em exposições climáticas menos desfavoráveis por até 2 meses, para daí ir progredindo aos poucos para situações mais extremas. E já nos casos complexos, né, em que há, por exemplo, uma hipertermia maligna suspeita, uma doença falciforme, uma doença de pele, e que o atleta tem algo intrínseco dele que aumenta substancialmente o risco de uma nova internação no exercício, aí esses casos são individualizados numa junta médica, e são casos mais raros, mas que em algumas situações o retorno ao esporte pode ser contraindicado. De forma geral, quando a gente fala de internação no exercício, o que a gente tem que lembrar é que um colapso durante a prova, no meio da prova, em que o atleta está com uma temperatura retal aumentada, acima de 40 graus, a gente faz um diagnóstico presuntivo de heat stroke e baixa essa temperatura preferencialmente com imersão em água gelada. E lembrar para a prevenção, principalmente a questão climática, né, de temperatura, umidade relativa do ar e radiação solar, e também da aclimatação, que deve sempre ser feita quando o atleta vai competir num ambiente menos favorável. É isso aí, pessoal. Espero que tenham aproveitado esse módulo do curso e nos vemos aí nos próximos módulos. Até mais!